O McQueen. McQueen maluco. O McQueen e eu demos-nos muito bem. McQueen olhou para mim como se eu fosse um irmão mais velho. James Garner, a lendária estrela de Maverick and the Rockford Files, era conhecido pela sua inteligência, charme e honestidade, mas havia uma história que manteve guardada durante décadas. A sua participação em The Great Escape não foi apenas um marco cinematográfico. Foi o cenário de um confronto aceso com Steve McQueen, uma das estrelas mais enigmáticas de Hollywood. Agora, muito tempo depois da morte de Garner, as suas revelações sinceras sobre McQueen vieram ao de cima, expondo um lado da sua relação que poucos poderiam imaginar. Que segredos levou Garner para o túmulo? A verdade veio finalmente ao de cima. Mas antes de entrarmos nestas revelações impressionantes, é importante explorar os primeiros acontecimentos que provocaram a ligação entre James Garner e Steve McQueen. As batalhas não contadas de James Garner. James Garner não foi apenas um ícone de Hollywood. Foi um homem que superou desafios extraordinários para se tornar um dos atores mais acarinhados da sua geração. Conhecido pelo seu carisma natural, deu vida a personagens como o astuto jogador Brett Maverick e o imperturbável Jim Rockford, deixando uma marca indelével na televisão e no cinema. Nascido James Scott Bumgarner, a 7 de abril de 1928 em Denver, Oklahoma. Os primeiros anos de Garner não foram nada fáceis. Crescendo durante a Grande Depressão, perdeu a mãe com apenas 5 anos de idade, quando esta faleceu tragicamente durante um aborto mal-sucedido. O seu pai, Weldon Bumgarner, era dono de uma loja de ferragens, mas teve dificuldades em sustentar Garner e os seus 2 irmãos mais velhos após a perda da sua mulher. Quando um incêndio destruiu a loja de ferragens da família, Weldon recorreu à bebida, e os efeitos foram devastadores. Garner e os seus irmãos sofreram negligência e abuso, sendo muitas vezes obrigados a cantar para comer e castigados se recusassem. Por fim, Weldon voltou a casar, mas o sofrimento do rapaz só aumentou. Garner descreveu a sua madrasta Wilma como cruel, relatando incidentes em que ela lhe teria batido com ramos de árvores e vestido com roupas femininas como forma de humilhação. Aos 14 anos, Garner já não aguentava mais. Durante um confronto violento, reagiu e derrotou Wilma em legítima defesa. Nesse momento, o seu pai interveio e impediu que a situação se agravasse. Mas o mal já estava feito. Garner admitiu mais tarde que, se o pai não tivesse intervindo, poderia ter ido longe demais. Pouco tempo depois, Weldon abandonou por completo a família, deixando James e os irmãos a defenderem-se sozinhos. Apesar da sua educação caótica, a resiliência de Garner levou-o mais longe. Assumiu uma variedade de empregos temporários, incluindo um curto período na marinha mercante que terminou devido a enjoos crônicos. Chegou mesmo a trabalhar como modelo de roupa interior durante algum tempo. Uma nota de rodapé irônica na vida de um homem destinado ao estrelato em Hollywood. Em 1950, Garner foi convocado para o exército dos Keane, enviado para a Coreia com o 5º Regimento de Combate da 24ª Divisão. O seu tempo na Guerra da Coreia foi extenuante. Apenas 2 dias após a sua chegada, foi ferido por estilhaços de um ataque de morteiro e, meses depois, foi novamente ferido. Desta vez por fogo amigo. Estas lesões valeram-lhe 2 Purple Hearts, embora Garner raramente falasse do seu serviço, preferindo minimizar o seu heroísmo. Uma particularidade menos conhecida, mas fascinante, da vida de Garner foi a sua intensa aversão ao alho, que desenvolveu durante o serviço militar. Esta sensibilidade desempenhou um papel inesperado na sua sobrevivência. Numa ocasião, a refeição da sua unidade foi envenenada sem que ele se apercebesse, mas Garner evitou-a completamente por causa do seu teor de alho. Os instintos rápidos de Garner também salvaram vidas. Numa noite gelada, enquanto estava de guarda, sentiu um leve cheiro a alho no ar. Sabendo que os soldados inimigos consumiam frequentemente dietas ricas em alho, percebeu que estavam perto. Alertou a sua unidade e emboscaram o inimigo com sucesso, provavelmente evitando um ataque mortal. Depois de regressar à casa da guerra, Garner fez biscuits, trabalhando como frentista e até colocando tapetes com o pai. Um dia, cruzou-se com Paul Gregory, um homem que reconheceu algo de especial nele. Gregory acabaria por se tornar um agente de talentos e encorajou Garner a tentar atuar. Inicialmente, Garner ignorou a sugestão de Gregory, mas anos mais tarde, quando viu o nome de Gregory numa placa da agência, decidiu voltar a contactar. Este encontro casual marcou o início da sua carreira de ator. Gregory garantiu a Garner o seu primeiro papel no Tribunal Marcial do Motim de Kane, onde apareceu como um membro silencioso do tribunal.
Embora o papel fosse pequeno, abriu portas a oportunidades maiores. Garner conseguiu um papel em Sayonara, ao lado de Marlon Brando, mas a sua grande oportunidade surgiu em 1957, quando foi escolhido para interpretar Brett Maverick na série de Western Maverick. O sucesso do programa não foi uma conclusão precipitada. Muitos duvidavam que pudesse competir com programas como The Ed Sullivan Show e The Steve Allen Show. Mas Garner, com o seu charme natural e timing cômico acutilante, trouxe algo único ao papel. Em 2 anos, Maverick tornou-se um sucesso estrondoso, consolidando Garner como um nome conhecido e provando a Hollywood que o seu talento era incomparável. No entanto, a saída de Garner do programa foi motivada por mais do que apenas a sua nova fama. Por que é que James Garner deixou a Maverick? James Garner rapidamente se tornou o coração e a alma de Maverick, encantando o público com a sua sagacidade astuta e carisma natural como Brett Maverick. O programa foi um grande sucesso, e a carreira de Garner estava a descolar. Mas em 1960, uma greve de argumentistas paralisou Hollywood, preparando o terreno para um conflito dramático entre Garner e o estúdio que acabaria por mudar a sua carreira. Com a greve, a produção em Maverick foi interrompida. A ausência de guiões significava a ausência de novos episódios e, para Warner Brothers, não haveria trabalho para Garner. Apesar do seu estrelato crescente, ganhava apenas $1.250 por semana, quando o estúdio o despediu abruptamente, alegando falta de guiões. Garner sentiu-se traído. A decisão acendeu-lhe uma chama, que o levou a posicionar-se contra as práticas desleais do estúdio. Sentindo-se desvalorizado e maltratado, Garner processou a Warner Brothers por quebra de contrato. Uma atitude ousada que chocou Hollywood. Mas Garner não era estranho a apostas altas, tanto no ecrã como fora dele. O seu caso era forte e acabou por ganhar o processo. A vitória enviou uma mensagem clara sobre a sua determinação em lutar por aquilo que acreditava ser o certo. A Warner Brothers tentou fazer as pazes, oferecendo a Garner um aumento e um novo contrato. Mas o mal já estava feito. Garner ficou desiludido com o sistema de estúdio, comparando-se a um fantoche controlado pelos caprichos dos executivos. Determinado a assumir o controle da sua carreira, tomou a ousada decisão de deixar Maverick. Apesar de perder a sua estrela, a Warner Brothers não estava preparada para abdicar de Maverick. A popularidade do programa continuou e Jack Kelly, que interpretou Bot Maverick, manteve-se. Mas a personagem de Kelly não tinha o mesmo magnetismo que a de Garner. Assim, o estúdio decidiu encontrar um substituto, alguém quase parecido que assumisse o papel de Garner. Entra em cena Robert Colbert, um ator relativamente desconhecido que tinha uma impressionante semelhança com Garner. A Warner Brothers vestiu-o com o mesmo guarda-roupa e treinou-o para imitar os maneirismos de Garner, renomeando a sua personagem para Brent Maverick. Colbert, no entanto, não se sentiu confortável com o plano, brincando que preferia interpretar uma mulher chamada Brenda do que ser uma cópia de James Garner. O estúdio também apresentou outro Maverick, Beau Maverick, interpretado pelo jovem Roger Moore, que mais tarde se tornaria James Bond. Embora a ideia de vários primos Maverick parecesse promissora, a série perdeu uma oportunidade de ouro ao manter as personagens em histórias separadas. Esta abordagem fragmentada atrapalhou a série e, eventualmente, tanto Moore como Colbert saíram, deixando Jack Kelly a comandar o programa sozinho na última temporada. Originalmente, os estúdios tinham uma visão diferente para Beau Maverick. Queriam que a personagem fosse cosmopolita e sofisticada, com um sotaque britânico a condizer. Para este papel, abordaram Sean Connery, uma estrela em ascensão. Connery voou para Hollywood para discutir o papel, mas recusou, preferindo concentrar-se em oportunidades maiores, como a franquia James Bond, que consolidaria o seu lugar na história do cinema. Roger Moore, que protagonizou The Alaskans, assumiu o papel de Beau Maverick. Curiosamente, The Alaskans também enfrentou desafios durante a greve dos argumentistas, levando a Warner Brothers a reciclar guiões antigos de Maverick para a série. Esta medida de corte de custos não passou despercebida. O próprio Moore reconheceu os enredos reciclados e a série foi cancelada após apenas 37 episódios. Embora a saída de Garner tenha marcado o fim de uma era para Maverick, este não tinha terminado com a personagem. Em 1994, Richard Donner realizou uma adaptação cinematográfica de Maverick com Mel Gibson no papel de Brett Maverick. O filme captou o espírito da série original, misturando aventura e humor, com Gibson a canalizar o charme de Garner. Apropriadamente, James Garner juntou-se ao elenco como Marshall Zane Cooper, um papel que viria a ganhar maior importância no final do filme.
A presença de Garner trouxe uma sensação de nostalgia e continuidade, aprofundando a ligação entre o filme e as suas raízes na TV. Curiosamente, Paul Newman foi inicialmente considerado para o papel de Zane Cooper, mas quando recusou, o papel foi para Garner, uma reviravolta poética, dados os seus laços com o legado de Maverick. O filme Maverick, de 1994, foi um sucesso crítico e comercial. O público e os críticos elogiaram o regresso perfeito de Garner à franquia, celebrando a forma como mais uma vez deu vida ao mundo de Maverick. No entanto, foi o papel de destaque de Garner em The Great Escape que consolidou o seu estrelato. Mas, nos bastidores desse filme icônico, uma rivalidade feroz aconteceu, deixando uma marca duradoura na sua produção, a rivalidade por detrás de The Great Escape. Após o seu sucesso em Maverick, James Garner assumiu um novo desafio com o drama de guerra de 1963, The Great Escape. Baseado numa história verídica, o filme relata uma fuga ousada de prisioneiros de guerra aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Realizado por John Sturges, o filme tornou-se um momento decisivo na carreira de Garner, mostrando a sua capacidade de interpretar uma personagem engenhosa e heróica. Isto também consolidou o seu lugar ao lado de grandes nomes de Hollywood como Steve McQueen, cujo papel no filme se tornaria um dos mais icônicos. A história desenrola-se num campo de prisioneiros de guerra alemão, onde os prisioneiros aliados, incluindo americanos, britânicos e australianos, são mantidos sob forte vigilância. Determinados a escapar, os prisioneiros reúnem-se sob a liderança de Big X, interpretado por Richard Attenborough. Cada prisioneiro traz a sua própria experiência para o plano. A personagem de Garner, Henley, apelidado de aproveitador, usa os seus encantos para adquirir os mantimentos necessários para a fuga. Entretanto, o rei do frigorífico de McQueen cativa o público com o seu espírito rebelde, e o rei dos túneis de Charles Bronson enfrenta dificuldades claustrofóbicas para escavar os túneis de fuga. Apesar dos inúmeros contratempos, incluindo a descoberta de um túnel, o grupo continua destemido. A sua determinação coletiva resulta numa das tentativas de fuga mais ousadas já vistas no ecrã. Entretanto, as duras realidades da guerra ensombraram o seu triunfo. Muitos prisioneiros são caçados pela Gestapo, com consequências trágicas para a maioria dos fugitivos. A história envolvente e as personagens inesquecíveis do filme garantiram-lhe um lugar duradouro na história do cinema. Embora The Great Escape tenha sido vagamente baseado no relato real de Paul Brickhill, o argumento foi criado para destacar os talentos do elenco. O resultado foi um filme cheio de suspense, camaradagem e esperança inabalável que teve repercussões no público de todo o mundo. No set, Steve McQueen, ainda em ascensão como estrela de Hollywood, estava determinado a deixar uma impressão duradoura. A sua rivalidade com Garner tornou-se evidente quando McQueen insistiu em ter mais tempo de ecrã, particularmente frustrado pelo charme e engenho do aproveitador de Garner, um papel que frequentemente roubava o protagonismo. As tensões aumentaram entre McQueen e o realizador, John Sturges, à medida que McQueen exigia mudanças para tornar a sua personagem mais proeminente. No entanto, a prestação de McQueen, particularmente a agora icônica cena de fuga de moto, provou que não precisava de mais tempo de ecrã para brilhar. A força do filme estava no seu elenco, o charme de Garner, a liderança de Attenborough, a coragem de Bronson e a sagacidade seca de James Coburn contribuíram para o impacto emocional da história. Quando o filme estreou em 1963, recebeu uma mistura de reações críticas. Alguns, como Bosley Crowther, do New York Times, rejeitaram o filme por ser excessivamente mecânico e sem profundidade emocional. Outros, incluindo a revista Time, elogiaram a sua representação realista do cenário alemão, a narrativa bem ritmada e o seu elenco irrepreensível. Apesar das críticas controversas, The Great Escape tornou-se um clássico intemporal, adorado pelo público e celebrado pela sua emocionante história de bravura e sacrifício. Mas o que é que James Garner achou realmente do comportamento de Steve McQueen no set? James Garner quebra finalmente o silêncio sobre Steve McQueen. Hollywood sempre foi um centro de brilho, glamour e, inevitavelmente, drama, desde a era dourada do cinema até os dias de hoje. As rivalidades e as quesilhas entre estrelas cativaram os fãs e geraram inúmeras manchetes, alimentadas pelo ciúme, pelo ego e pela competição. Estes conflitos revelam frequentemente o lado humano de personalidades extraordinárias. James Garner, conhecido pelo seu charme, natureza tranquila e profissionalismo, não era totalmente imune às quesilhas de Hollywood.
Embora mantivesse geralmente relações positivas com os seus colegas, os seus sentimentos em relação a Steve McQueen eram notavelmente menos amigáveis. Apesar de terem trabalhado juntos no icônico filme The Great Escape, a sua relação foi marcada por tensão e personalidades conflituosas, superficialmente. Os dois pareciam amigáveis durante as filmagens, mas o comportamento distante e muitas vezes excêntrico de McQueen criou distância entre eles. McQueen, preferindo a solidão, ficou num chalé privado e chegou ao platô num Rolls-Royce, aumentando a divisão. Garner, sempre direto, expressou mais tarde a sua opinião sincera sobre McQueen no seu livro de memórias de 2011, The Garner Files. Descreveu McQueen como um chato, comparando o seu comportamento à imprevisibilidade de Marlon Brando. Garner foi mais longe, sugerindo que McQueen era mais uma estrela de cinema do que um verdadeiro ator, confiando numa persona cuidadosamente cultivada em vez de profundidade e versatilidade. Acreditava que esta abordagem limitava o potencial de McQueen como artista. As frustrações de Garner não se limitavam à prestação de McQueen, mas também se estendiam ao seu comportamento no set, que incluía birras e interrupções. A certa altura, as coisas chegaram a tal ponto que o realizador John Sturges considerou mudar o foco do filme para fazer de Garner a personagem central em vez de McQueen. Embora lisonjeado, Garner recusou a oferta, reconhecendo o caos que uma mudança tão drástica iria provocar. Em vez disso, dirigiu-se diretamente a McQueen, descobrindo que este estava infeliz com a sua personagem, sentindo que lhe faltava heroísmo e emoção. Sturges terá acrescentado cenas de acrobacias de motas e reviu a personagem para a tornar mais dinâmica. Uma mudança que muitos acreditam ter funcionado a favor de McQueen. Ainda assim, Garner viu as exigências de McQueen como desnecessárias e egoístas, deixando uma impressão duradoura da natureza difícil do seu colega de elenco. Nos arquivos de Garner partilhou histórias profundamente pessoais e honestas sobre a sua carreira e relacionamentos, oferecendo uma visão não filtrada da sua vida em Hollywood. Para além das suas reflexões sobre McQueen, criticou o magnata do cinema Jack Warner como um dos homens mais rudes que já conheceu e chamou Charlton Heston pelo seu estilo de representação rígido. No entanto, foi a sua relação com McQueen que atraiu especial atenção. Garner descreveu McQueen como inseguro, propenso a ciúmes e, por vezes, difícil de lidar. Garner revelou mesmo que a mulher de McQueen, Nyla, lhe tinha confiado sobre as lutas do marido contra a insegurança e as suspeitas infundadas de infidelidade. Apesar disso, Garner sustentou que McQueen não era inerentemente malicioso, mas, sim, um indivíduo profundamente inseguro cujo comportamento era moldado pelos seus medos. Garner via-se frequentemente como um mentor para McQueen, como um irmão mais velho, mas as inseguranças de McQueen por vezes prejudicavam a relação entre ambos. Num caso, McQueen acusou falsamente Garner de ser infiel a Nyla, uma alegação que Garner rejeitou como infundada e produto das ansiedades de McQueen. O livro de memórias também esclarece as interações de Garner com outro colega de Great Escape, Charles Bronson. A experiência de Garner com Bronson foi muito menos positiva. Descreveu Bronson como amargo e beligerante, relatando um incidente desconfortável durante um jogo de póquer em sua casa. Bronson, recusando-se a honrar uma aposta, tentou reter os ganhos de um figurante de Hollywood em dificuldades. Garner, sempre alguém que defendia o que acreditava ser o certo, insistiu que Bronson pagasse, resultando numa discussão acesa que quase se tornou física. Embora a tensão imediata tenha sido resolvida, o ressentimento entre os dois persistiu, mesmo anos mais tarde, durante um encontro casual num restaurante. Nenhum dos homens conseguiu pôr de lado as suas mágoas do passado. Ambos reconheceram o ressentimento persistente, um lembrete de que algumas quesilhas de Hollywood deixam cicatrizes que nunca cicatrizam completamente. Nos arquivos de Garner não teve medo de descascar as camadas da sua personalidade polida e tipicamente americana para revelar as complexidades por detrás dela. Enquanto o público adorava o seu charme afável e realista, Garner também partilhava as verdades mais cruas da sua vida. Entre as revelações mais surpreendentes estava a sua experimentação com substâncias, incluindo MJT e substância branca. Contou até uma experiência memorável recitando falas com o falecido comediante John Belushi, oferecendo um vislumbre do lado mais rebelde da sua personalidade, que de outra forma seria realista. O livro de memórias também investigou as crenças políticas de Garner, que eram uma parte significativa da sua identidade. Um liberal orgulhoso,
Garner admirava figuras como Adlai Stevenson e Barack Obama, e os seus valores influenciavam frequentemente os papéis que escolhia e a forma como abordava a sua carreira. Ao refletir sobre a sua obra, Garner teve o caderno e a americanização de Emily em alta conta, considerando-os os melhores filmes da sua carreira. Sentiu particular satisfação com a crescente valorização da americanização de Emily, que ganhou o estatuto de culto ao longo dos anos, apesar de ter sido subestimada na altura do seu lançamento. Embora Garner tivesse uma queda por filmes como Romance e Grand Prix de Murphy, foi revigorantemente honesto sobre o resto da sua filmografia. Não hesitou em admitir que muitos dos seus filmes eram, na melhor das hipóteses, medíocres e alguns, nas suas palavras, completamente maus. No entanto, apesar do seu charme e sucesso, o papel mais icônico de Garner em The Rockford Files veio com o seu próprio conjunto de batalhas, dentro e fora do ecrã, as lutas por detrás do sucesso de Rockford. Em meados da década de 1970, Roy Huggins, o criador da série original Maverick, teve a ideia de reinventar uma das suas criações mais icônicas. Em parceria com Stephen J. Connell, Huggins desenvolveu The Rockford Files, uma série policial moderna que se basearia no charme e na inteligência de Maverick. No centro da história estava Jim Rockford, um investigador privado trazido à vida pelo carismático James Garner. Garner, já um nome conhecido pelo seu papel em Maverick, encontrou uma nova oportunidade para brilhar como Rockford, e a sua interpretação rapidamente lhe valeu um Emmy para melhor ator. Estreado em 1974, The Rockford Files tornou-se rapidamente um item televisivo essencial, atraindo o público para o submundo de Los Angeles, onde Jim Rockford resolvia casos amorosos na sua humilde casa móvel. Rockford não era um herói de ação típico. Ao contrário dos protagonistas invencíveis e refinados da época, tinha defeitos. Muitas vezes não tinha sorte e era incrivelmente relacionável. A viver num trailer na praia. Vestido com roupas amarrotadas e confiando tanto na inteligência como na habilidade, Rockford personificava um tipo de apelo popular que tinha repercussões nos espectadores. O compromisso de Garner com a autenticidade aumentava o encanto do programa. Insistiu em realizar muitas das suas acrobacias, incluindo perseguições de carros de alta octanagem que se tornaram uma marca registrada da série. A paixão de Garner por automóveis, enraizada na sua experiência de filmar o filme de corridas Grand Prix de 1966, chegou aos arquivos Rockford, onde o icônico Pontiac Firebird dourado de Jim se tornou uma estrela tanto quanto ele. No entanto, esta dedicação ao realismo teve um custo elevado. Com o passar do tempo, o desgaste físico das acrobacias começou a afetar o corpo de Garner, principalmente os joelhos e as costas. Na sexta temporada, os médicos avisaram-no para reduzir as exigências físicas do papel, um aviso que coincidiu com o fim da série em 1980. A decisão de concluir The Rockford Files não se ficou apenas pela saúde de Garner. Os custos de produção da série eram notoriamente elevados, graças às frequentes sequências de ação, aos dispendiosos locais de filmagem e aos danos recorrentes no Pontiac Firebird. A manutenção do automóvel, muitas vezes danificado durante as acrobacias, exigia reparações e substituições regulares. Detalhes ainda mais pequenos, como a memorável placa personalizada de Jim Rockford, 853 OK, contribuíram para a meticulosa atenção da produção aos detalhes e às suas despesas. As estrelas convidadas, que se tornaram mais proeminentes nas temporadas seguintes, também aumentaram os custos. Apesar dos desafios, o programa prosperou graças à força da sua escrita e criatividade. Um ponto alto de cada episódio era a mensagem do atendedor de chamadas de Rockford, uma piada inteligente e muitas vezes engraçada que se tornou a imagem de marca da série. À medida que o programa progredia, criar mensagens novas e criativas tornou-se um desafio para os escritores. Para manter as coisas atualizadas, a equipe de produção abriu o processo para todo o edifício da NBC, convidando os funcionários a enviar ideias. Nos bastidores, The Rockford Files serviu de plataforma de lançamento para futuros talentos. Dee Referick e David Chase, que viria a criar Os Sopranos, fazia parte da equipe de argumentistas. A música tema do programa, composta por Mike Post, também se tornou icônica, consolidando a reputação de Post como um dos grandes compositores da televisão. Embora The Rockford Files tenha sido um sucesso crítico e comercial, a sua produção enfrentou obstáculos para além do impacto físico em Garner e dos custos crescentes. Garner viu-se envolvido numa longa batalha judicial com a Universal Studios por royalties não pagos, uma luta que durou 8 anos.
Garner acabou por vencer, garantindo um acordo financeiro significativo, embora o valor exato nunca tenha sido divulgado. Apesar destes desafios, o compromisso de Garner com The Rockford Files manteve-se firme, mesmo para além da série original. Na década de 1990, repetiu o papel de Jim Rockford em 6 filmes feitos para a televisão, para gáudio dos fãs. No entanto, durante este período, Garner enfrentou dificuldades pessoais e físicas, incluindo uma grande cirurgia cardíaca, o que realçou o impacto que a sua longa carreira teve nele. O legado da série também se estendeu a tentativas de spin-offs e reboots, embora estes projetos nunca tenham captado a magia do original. Em 1977, a NBC tentou desenvolver um spin-off chamado Gabby and Gandhi, com Isaac Hayes e Louis Gossett Jr., como uma dupla dinâmica de detetives. Um piloto secreto da série, exibido como um episódio de The Rockford Files, intitulado Just Another Polish Wedding, não gerou o burburinho esperado e o projeto foi arquivado. Mais uma tentativa de spin-off centrada na personagem Richie Brockelman, interpretada por Dennis Dugan. Enquanto a personagem fez a sua estreia num filme para a TV, Richie Brockelman, The Missing 24 Hours, e mais tarde apareceu em The Rockford Files, a sua série independente. Richie Brockelman, Private Eye, durou apenas 6 episódios. Em 2010, os fãs de The Rockford Files ficaram entusiasmados ao saber dos planos para um reboot. Dermot Mulroney, conhecido pelo seu trabalho em Roma. O projeto envolveu produtores famosos, incluindo Steve Carell e David Shaw, mais conhecido pela criação de House. Alan Tudyk e Beau Bridges foram escolhidos para papéis secundários, aumentando ainda mais as expectativas para o reboot. No entanto, o piloto não conseguiu captar o espírito da série original. Os críticos apontaram para a fraca realização de Michael Watkins e para uma interpretação decepcionante de Rockford por Mulroney. Dawn Purus, conhecida pelo seu trabalho em Prison Break, tentou salvar o piloto através de uma extensa reedição. Mas os seus esforços não foram suficientes para convencer os executivos da NBC. O reboot acabou por ser arquivado, deixando os fãs desapontados, mas ainda esperançosos de um regresso bem-sucedido no futuro. No entanto, por detrás do charme natural e do carisma de Jim Rockford, James Garner escondia dificuldades que contavam uma história muito diferente. As dificuldades ocultas de James Garner revelaram que James Garner era mais do que apenas um ator talentoso. Era um ícone acarinhado de Hollywood. Conhecido pelas suas encantadoras interpretações de personagens como Brett Maverick e Jim Rockford, conquistou o coração do público com a sua inteligência, cordialidade e autenticidade. Fora do ecrã, conquistou o respeito não só pelo seu profissionalismo, mas também pelo seu casamento duradouro com Lois Clark, uma raridade em Hollywood. Ao contrário de muitos dos seus colegas, Garner manteve uma relação estável e amorosa ao longo da sua vida. Uma prova da sua natureza realista. James Garner terá enfrentado problemas de saúde significativos mais tarde na vida. Uma série de problemas, incluindo um acidente vascular cerebral debilitante, abrandaram gradualmente a sua carreira outrora vibrante, a sua dedicação em realizar acrobacias. Principalmente durante os seus anos em The Rockford Files, deixou-o com vários ferimentos que exigiram múltiplas cirurgias às costas e aos joelhos. Estas exigências físicas aumentaram com o tempo, obrigando-o a recuar no ritmo extenuante dos seus melhores anos. Garner falou abertamente sobre o impacto em cascata dos seus ferimentos, descrevendo como um problema de saúde levava frequentemente a outro. As infecções crônicas nos seios nasais, a cirurgia cardíaca em 1988 e os efeitos persistentes de um acidente vascular cerebral em 2008 complicaram ainda mais a sua condição. Apesar destes contratempos, Garner enfrentou os seus problemas de saúde com a mesma resiliência que definiu as suas personagens no ecrã. A sua resistência também era evidente na vida real, como se viu num terrível incidente de fúria ao volante que relatou durante uma entrevista em 1981. Após um pequeno acidente de viação, um condutor furioso atacou-o através da janela do carro. A altercação intensificou-se, deixando Garner com ossos partidos e uma concussão depois de ter sido pontapeado repetidamente enquanto estava no chão. Mesmo assim, manteve-se firme, demonstrando uma coragem notável numa situação assustadora. Anos mais tarde, Garner viu-se a enfrentar os desafios físicos da idade no set de Space Cowboys, onde se juntou a Clint Eastwood, Donald Sutherland e Tommy Lee Jones para interpretar um grupo de astronautas reformados chamados de volta à ação. O papel era exigente para o elenco mais velho, e as lesões não eram incomuns. Garner deslocou o ombro durante as filmagens,
Cam Eastwood, que também está familiarizado com lesões no ombro, a intervir para prestar os primeiros socorros. No entanto, Garner desvalorizou o incidente, insistindo que foi apenas um acidente desajeitado e não um reflexo da sua idade. O momento de vulnerabilidade mais memorável do filme, no entanto, não foi físico, mas cômico. Numa cena, os 4 atores expuseram os seus traseiros nus para a câmera. Um lembrete bem-humorado da passagem do tempo a que nem as lendas de Hollywood conseguiram escapar. A saúde de James Garner continuou a deteriorar-se após o seu acidente vascular cerebral em 2008 e, a 19 de julho de 2014, faleceu aos 86 anos. A causa da morte foi determinada como ataque cardíaco. Obrigado por assistir. Se gostou, faça like, subscreva, comente e ative as notificações de publicações para ficar atualizado com o nosso conteúdo mais recente.